Olá, Teras! Sejam muito bem-vindos a essa aula de hoje. Para vocês aí, Teras, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, terapeuta floral, auriculoterapeuta e todos os outros demais terapeutas. Nesta aula de hoje nós vamos falar diretamente para você sobre os tratamentos de olheiras e bolsas suboculares. Lembrando que a aula de hoje vai ser um duelo, então, entre bolsas suboculares e olheiras, e onde nós vamos apresentar todas as curiosidades e diferenças entre tratamentos, como você pode fazer para diminuir alguns tipos de tratamentos relativos principalmente a agulhas, aplicações, e também você que está acompanhando a gente em todos os tratamentos que você vai fazer vai ter uma grande responsabilidade, mas um resultado excelente quando aplicado alguns protocolos específicos da acupuntura estética. Pois bem, sem muita enrolação para você que não tem muito tempo e para você que tem tempo, vamos tentar falar bem mais calmo na hora da aplicação. Uma das grandes curiosidades na visão, vamos falar assim, da medicina tradicional é que nós apresentamos olheira e, por incrível que pareça, as olheiras que nós apresentamos, elas estão ligadas a problemas que nós já falamos em outras aulas. Agora, bolsas suboculares não tem uma relação com a olheira, a não ser a parte da distribuição principalmente da parte sanguínea. Mas a função que existe ali é a perda da sustentação, e algumas pessoas o formato existencial da parte da bochecha, da parte óssea dessa região do maxilar, né? Principalmente da parte que você tem as maçãs, e aqui nessa área você vai ter toda a projeção. As pessoas onde tem essa parte orbicular do olho mais aprofundada, mais funda, e não tem uma sustentação de tecidos, como parte de músculos e nervos, dando uma tonificação, uma puxada realmente nessa musculatura, ela pode apresentar um acúmulo de líquido na região inferior dos olhos, e esse líquido ele vem muitas vezes proveniente do interstício, de fora das células. Então é como se fosse um edema, um inchaço que ocorre nessa região. É isso mesmo, principalmente se as pessoas não tiverem o hábito de hidratar a pele da região, poderá começar a ter aquela espécie daquelas ruguinhas, aquela flacidez no local, e é essa flacidez, a falta de hidratação no tecido local, a frouxidão do tecido na região é que vai promover essa falta de sustentação no tecido, e o aumento do volume então se dá pelo líquido que você tem na região. Um inchaço que vai acabar acontecendo na região é que vai provocar, vai promover aí então o surgimento das bolsas suboculares. Você sabia que as bolsas suboculares nem sempre elas aparecem para as pessoas no sinal de velhice? Existem muitas crianças, adolescentes também que apresentam, e por incrível que pareça, as mulheres quando estão no período menstrual ou grávidas também podem apresentar esse tipo de olheira. Mas na relação com a parte masculina, isso daí já ocorre de forma diferente. As olheiras, as bolsas suboculares, assim como as olheiras, elas podem ser provenientes de problemas circulatórios, sim, mas muitas das vezes pode estar relacionada à parte do pouco sono, da parte do estresse e o cansaço também na musculatura facial. Pois bem, então agora que você já sabe o que realmente pode causar as olheiras, bora cuidar direitinho para a gente ter uma resposta boa. E nós vamos fazer isso daí com a acupuntura estética também, ok? Bom, então, segundo a visão da medicina tradicional chinesa, segundo a visão da acupuntura, segundo a visão da energia existencial e principalmente da energia da parte da filosofia chinesa, segue-se a metodologia do pentagrama. É isso mesmo, é uma colocação para quando nós colocamos os 5 elementos existenciais que tem aí a sua ligação aos órgãos e vísceras e que faz parte
dos elementos naturais existenciais, como terra, como metal, como água, como madeira e como fogo. E que, por incrível que pareça, você tem a ligação dos elementos aqui dentro. No elemento terra você tem o baço pâncreas e estômago, no elemento metal pulmão e intestino grosso, no elemento água você tem rim e bexiga, você tem também no elemento madeira fígado e vesícula biliar, e você tem no coração intestino delgado, concepção, sexo e triplo aquecedor. Então, se eu tenho essa concepção de que existe um problema relacionado à retenção de líquido, para nós na medicina chinesa, nós temos aí um problema que acontece que está ligado ao elemento água, que é o rim e a bexiga. Pode estar havendo uma disfunção e essa disfunção com certeza vai ter dificuldade para absorver esse líquido que tem fora dos vasos, esse líquido que tem fora das células. Então essa deficiência é que vai fazer com que tenha um grande problema para que seja absorvida esse líquido da região facial. E nós sabemos também que se o elemento aqui tem problema, que é o elemento água, como nós vamos fazer o equilíbrio segundo a medicina chinesa, segundo o pentagrama, segundo a tradicional visão da medicina chinesa? Nós vamos fazer o seguinte, existe uma lei chamada de lei da mãe e do filho, tá? Essa lei, ela coloca aí os elementos existenciais, mas existe uma lei muito maior, que é a lei da dominância e contra-dominância. Essa lei, ela faz alguns traçados para que sejam repostos as energias que domina e contra não domina. Então, esta lei na dominância e contra-dominância, ela está diretamente ligada ao elemento terra. Por quê? Porque o elemento terra é o único elemento que consegue parar a água, que consegue represar a água. É o único elemento que consegue controlar a água, conter a água e também, com isso, conter a sua energia ali. Se o elemento está perdendo água, se está em desequilíbrio, com certeza está eliminando erradamente, não está conseguindo conter a água, quem vai dominar isso aí é o elemento terra. Então é preciso saber, por exemplo, numa alimentação, de não consumir alimentos com muita água, fazer um equilíbrio já nesse elemento aqui. Então, por quê? Porque o elemento ele cuida da umidade, ele cuida da água também, né? Então, alimentos úmidos, excesso de água, deve-se tomar cuidado quando você está com problemas de olheira, né? Lembrando também que quando nós fazemos essa dominância e contra-dominância, nós também precisamos e temos que fazer o controle dos pontos existenciais nos seus tratamentos devidos, tá? Então, é fundamental você fazer um equilíbrio do pentagrama e ficar bem de olho, um trocadilho, né, sobre as bolsas suboculares, ficar bem de olho nesses dois elementos aqui que devem ser estimulados, tá? E agora, na ligação mãe-filho também, não na contradominância, se nós estamos falando do elemento aqui, ó, é um elemento mãe, quem dá energia para ele é o anterior, quem tonifica o anterior e o posterior ceda. Então temos que fazer também o quê? Ó, uma melhora da energia do elemento metal, que vai ser fundamental para o nosso tratamento e essencial para o equilíbrio do pentagrama. Bom, vamos lá então. Então nós estamos falando sobre o pentagrama, sobre o tratamento em si. Nós estamos falando como tratar no pentagrama. Agora então vamos falar como eu vou fazer um comparativo de um tratamento da bolsa subocular. Na bolsa subocular, eu tenho então o elemento aqui, ó, a ser tratado, tá? Você tem um aumento desse volume nessa região. E como eu vou fazer para que esse elemento melhore essa bolsa que fica nessa região abaixo dos olhos? Como eu faço, Júnior? Júnior, como eu faço? Como eu faço? Nós tínhamos falado que a bolsa subocular, ela é nada mais, nada menos do que um desequilíbrio do elemento água. Pois bem, então se eu tenho um desequilíbrio do elemento água, eu tenho água localizada numa região.
E para que eu faça esse tratamento? Existe ali na área, na região, segundo já foi falado também anteriormente, um problema de flacidez, um problema relativo à parte da hidratação local. E como eu vou fazer para melhorar então essa flacidez? Pois bem, nós sabemos aqui que nós vamos pegar um canal de energia, que é o canal de energia do elemento terra, que é principalmente aí o estômago. Esse elemento terra, ele tem os seus canais de energia, que são os pontos devidos locais. Opa, perdão, que tem um a mais aqui. Nós colocamos um errado. Eu tenho aqui, ó, o ponto E1, o ponto E2, o ponto E3 e o ponto E4. Nesses 4 pontinhos que nós vamos trabalhar, é preciso saber como eu vou aplicar as agulhas nessa região, na área onde eu estou trabalhando. Como vai ser feita essa colocação de agulha? Então, a primeira dica para vocês que vão iniciar esse tipo de aplicação, primeiro é que nós utilizamos a agulha Ting. Não pode ser uma agulha muito grande. Qual é a agulha Ting, Júnior? A agulha Ting é a agulha utilizada na acupuntura coreana. É uma agulhinha pequenininha, 13 por 8, 13 por 7. E você que tem dificuldade de aplicação de agulha, você pode fazer a aplicação feita através de um aplicador de agulha Ting. É isso mesmo. Você vai lá, quem já sabe como funciona, né? O aplicador de agulha Ting, ele é assim, ó. Ele é um aparelhinho metálico, tá? Ele tem aqui dentro um disparador. Esse disparador ele vai empurrar, ele é junto aqui com uma mola, né? Ele é fechado aqui, comprimido. E aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar a sua agulhinha Ting aqui, ela é uma agulhinha que ela não tem aquela cabecinha aqui redonda, tá? Ela é uma agulhinha assim, ó, toda espiralada ou riscada, que eles chamam também. E ela vai ser colocada aqui, ó, tá? Ela não tem cabecinha, por isso que ela entra aqui. Uma vez colocada aqui, essa parte de fora aqui, ó, você vai aprender o seguinte, que cada 3 giros que você dá com o aplicador, você consegue andar 1 milímetro com essa agulhinha. Então, a penetração dela aqui, ó, se você der 6 giros, você vai colocar 2 milímetros para dentro da pele, tá? E o que eu faço depois, se cada 3 giros é 1 milímetro, se cada 6 giros são 2 milímetros aproximadamente? Eu vou definir que, por ser uma área aqui muito sensível e de risco, de repente, de você colocar ou aplicar aqui a agulha e acertar o olho, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar o nosso dedo, né, um dedo indicador do acupunturista, nós vamos colocar aqui como forma de contenção, como forma de barreira. Eu lembro muito bem que numa das aulas minhas, um aluno perguntou para mim, mas professor, eu posso pedir para o aluno colocar o dedo aqui para segurar? Porque às vezes eu tenho que colocar a agulha lá dentro, né? Até girar, ver a distância, até aplicar, pegar o álcool, aplicar no local. E aí fica difícil, né? Eu tenho que chegar ali e ainda colocar o dedo. Olha, eu falei para ele o seguinte, você pode fazer com que o seu paciente preste somente atenção em fechar os olhos e não gritar, tá? Não que vá doer, mas sim para não te atrapalhar, não ficar com os olhos abertos ali querendo ver e também na hora que você vai colocar ele já sair gritando. É 2 coisas que você tem que pedir para ele. O resto é você que tem que ser responsável, principalmente em colocar o dedo ali. Por quê? Porque o dedo vai ser uma forma de você saber a quantidade, onde você está aprofundando com a agulha, de que forma você está colocando a agulha ali e se está sendo aplicada no lugar correto. Já pensou, ele está colocando o dedo mais para cima e você está aplicando no olho, você pega uma agulha e infelizmente você pode encostar aí no olho. Então, a forma de você colocar o dedo já é basicamente para isso mesmo, para você evitar que a agulha bata na região dos olhos. Mas o grande segredo dessa técnica é a colocação e o ângulo que você está aplicando. Toda vez que você coloca o dedo no olho para que seja aplicado, a ponta do seu indicador, ele deve ficar nesta depressão óssea que você tem. Para quê? Para que evite que a agulha entre ali. Embora muitas literaturas falem que o ponto E1 é ali,
você tem que tirar um pouquinho dali. Você não tem a necessidade de colocar exatamente ali para causar algum problema para o seu paciente. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu indicador, a ponta do seu indicador nessa depressão. E o aplicador você vai colocar ele na ponta, encaixado na ponta do seu dedo. Colocou aqui, encaixou na ponta do seu dedo e você vai fazer a aplicação. Na hora de aplicar, coloque o aplicador no ângulo de 90 graus. É isso mesmo, 90 graus. Por quê? Porque assim que você coloca a agulha em 90 graus, quando você tira o dedo, quando você aplica a agulha, deu uma aplicação na agulha e tirou o dedo, tirou o aplicador aqui, a agulha vai estar aqui em 90 graus. Você tirou o dedo, ela vai cair, vai ficar em 45 graus, sentido para cima. É exatamente isso que a gente quer na aplicação da bolsa. Por quê? Porque a agulha E1, ela tem que fazer um efeito de lifting. É esse efeito de lifting na bolsa subocular que a gente quer, porque aqui estava tendo flacidez. Então, você vai fazer basicamente o seguinte, é como se você pegasse dois paninhos e você esticasse esses dois paninhos. Uma das pontas do pano do tecido está aqui e as outras vão para baixo. Então, você vai esticar esse paninho, tá? Então, os demais, E2, E3 e E4, a agulhinha vai ser colocada em 45 graus, sentido para baixo. Então, só a agulha 1 que vai ter esse efeito aqui de 45 para cima, fazendo o efeito do lift, ok? Fazendo efeito do lift. E, para que você entenda, eu não utilizo eletroestímulo nessa região. Por quê? Eu não vou fazer eletroestímulo no ponto E1, E2, porque eu posso fazer a hiperestimulação do nervo óptico e a pessoa começar a apresentar alguma espécie de contração involuntária na região, por exemplo, do orbicular do olho, que é uma região onde a musculatura é uma musculatura circular e ela faz movimentos involuntários diante de choques e outros estímulos. Imaginou se ela tiver uma sobrecarga de estímulo na região. Você vai ser um tal de você dar uma piscada para lá e para cá, involuntariamente para todo mundo, ok? Então é isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui para a gente continuar. Legal, então nós falamos sobre o tratamento agora, né? Como a gente faz o tratamento da bolsa subocular. E eu queria fazer, antes de tudo, falar um pouquinho sobre vantagem. Vamos falar sobre a relação. Depois a gente fala sobre a vantagem. Eu vou falar sobre a diferença entre tratamentos subocular e a bolsa que nós vamos tratar. Então, o principal de tudo agora é você entender o seguinte. Você já aprendeu o tratamento local ali, ok? Agora nós vamos falar sobre os tratamentos completos. Então, como eu faço um tratamento completo para a minha bolsa subocular e para a olheira. Então, comparativo dos dois. Para a gente fazer então, vamos lá. A diferença entre a bolsa subocular e as olheiras, talvez a aula de hoje seja assim, o bolo, a cereja do bolo, ou o brilhante do anel, aquela coisinha que vai não só dar o detalhe, mas vai te dar o ouro do negócio, tá? Toda vez que eu vou tratar o meu paciente com bolsa subocular, eu tenho que ter em mente o seguinte, nos pontos locais, eu tenho uma grande diferença, né? O primeiro, que no ponto E1, E2, E3 e E4, nem todos os pontos são para baixo, né? Nós temos o ponto E2, E3 e E4, que eles são aplicados no ângulo de 45 graus, sentido para baixo, né? E no ponto E1, eu tenho a agulhinha em sentido para cima. Então, o E1, 45 graus, sentido para cima. Este caso, ele dá o meu tratamento um grande diferencial, que é o diferencial do quê? É o efeito lifting, né? Como já foi falado, o efeito lifting. Agora, quando eu vou tratar a minha olheira, eu vou colocar, por ela pegar uma área maior e não como aqui, precisando por causa de flacidez e tudo mais, eu tenho que tirar
esse bloqueio que existe ali. Eu tenho que fazer com que esse bloqueio saia daquela região. Então, quando eu pretendo isso, o que eu faço com os pontos? O ponto E1, E2, E3 e E4. Todas as agulhas, elas são em sentido para baixo. Elas estão tonificando. Embora elas são aplicadas, agulhas Ting também, 13 por 8, em 45 graus, mas é 45 graus em sentido para baixo. E quando 45 graus em sentido para baixo, ele não é lifting, tá? O lifting ele só tem essa resposta quando ele é para cima, para levantar. Então 45 graus para baixo não tem efeito com técnica nenhuma, ele está simplesmente direcionando o que você quer. Legal, agora o primeiro diferencial então é que o bolsa você tem que fazer o E1 para cima, os demais tudo para baixo, enquanto que olheira não. Agora com relação à parte do corpo, se eu estiver tratando, quais os pontos que eu coloco? Então aqui imaginando que isso aqui é um pé, e esse aqui é o dedão, e esses demais são os dedinhos. O que eu tenho então de diferencial aqui para o tratamento da olheira? O diferencial é o seguinte, no tratamento da bolsa, você vai fazer uma transfixação, aqui é o maléolo, tá? Da parte externa, aquele ossinho que você tem do lado do seu tornozelo. Então, ó, aqui o ponto bexiga 60 e do outro lado, o mesmo ponto, só que do outro lado é o rim 3, tá? Nós vamos fazer para ambos uma transfixação. O que é transfixação, Júnior? É passar de um lado para o outro? Não, nem sempre a transfixação. Transfixação é quando a gente pega um tecido e ele vai passando uma certa área, está transfixando uma área. É lógico que se você for colocar o pé da letra lá no Google, é transfixar sim, é transpor de um lugar para o outro, né? É transpor um tecido. Então, transpor de um lugar para o outro, não necessariamente você precisa passar daqui para o lado de lá. Quando você for aplicar o ponto bexiga 60, nem necessariamente você faz com a colocação do R3 com a ponta para fora do tecido. Por quê? Porque na realidade não há essa necessidade. O intuito disso aqui é meramente fazer uma ligação entre o canal que desce de energia, que é o canal da bexiga, com o canal que sobe, que é o canal do rim. Então, o canal que desce com o canal que sobe. Então, o que você faz? Você faz uma ligação nesses canais, com isso a energia retorna e já faz o equilíbrio rapidamente. E é assim que se dá essa transfixação. Essa transfixação é dada principalmente por quê? Por uma ligação entre os canais de energia. Essa é a função dessa transfixação na bolsa subocular. Então, você vai ter aqui uma transfixação com a função, com o objetivo de você ligar esse canal de energia para fazer o quê? Uma retomada de energia mais rápida, porque esse elemento ele está com deficiência, está com problema no elemento água, lembra que nós já falamos, né? Agora, quando a gente fala da olheira, nós temos que pensar o seguinte, na olheira, nós vamos fazer uma transfixação diferente. Nós vamos pegar os pontos que tem a ver com o fígado. Na olheira, você lembra muito bem que você tinha uma disfunção do elemento fígado e vesícula, mas essa parte interna que nós estamos falando da olheira é mais do fígado, porque a vesícula vai ficar mais para fora. Então nós vamos pegar o ponto do fígado, do F2 para o F3, e nós vamos fazer uma transfixação. E aqui, neste caso, nós estamos querendo fazer uma transfixação para quê? Para potencializar o estímulo entre os canais. E o F2 e o F3 tem uma ligação do estímulo, você poderia até colocar 45 graus, se você não conseguir fazer transfixação, em sentido para cima. Você vai estar fazendo o quê? Um lift no pé? Não. É por isso que eu não coloquei 45 sentido para cima. Eu coloco em transfixação, porque aí realmente eu faço com que aquela energia, ela estimule e ela ande no canal dentro que a gente quer, que é dos pontos, aqui ó, dos pontos F2 e F3. Então, aqui
nós vamos fazer essa estimulação tendo o objetivo de estimular meridiano. De que forma? Usando o próprio meridiano. Então, aqui foi no meridiano do fígado. Já nas bolsas suboculares, nós estamos ligando dois meridianos. Nós estamos fazendo uma transfixação para fazer uma conexão em dois meridianos, que é o meridiano do rim e da bexiga. E, consequentemente, com o elemento água. Então, neste bate-bola que nós fizemos, foi necessariamente para te mostrar a diferença dos dois tratamentos. Tratamento de bolsa subocular, lifting, agulhinha E1 para cima. Tratamento de olheira, todas as agulhinhas faciais no local para baixo. Tratamento subocular, faz ligação entre canais de bexiga e rim. E aí nós vamos fazer bexiga 60 com R3. Já no caso do fígado, a gente vai fazer somente a estimulação no próprio canal, que é o canal do fígado. E aí você fala para mim assim, mas eu já aprendi também na aurículo que eu podia usar aurículo. E eu quero usar aurículo. Tudo bem, pode usar aurículo então. Bolsa subocular, rim, bexiga, suprarrenal, subcórtex, né? Eu gosto muito da suprarrenal, que dá um estímulo muito bom, tá? E metabolismo. Já na olheira, você vai fazer o quê? Nós vamos tratar fígado, vesícula biliar. Posso mexer com a parte de metabolismo e também é muito importante nós tratarmos alguns elementos fundamentais da parte digestiva, também do sono, também da tensão, também do estresse, igual a outros, tá ok? Mas não deixe faltar esses pontinhos aí para você fazer também o tratamento auricular. Seja ele com semente, seja ele com esfera, com magneto, com laser, com o que você quiser, sem problema algum, só tendo alguns cuidados específicos, não tem problema nenhum, ok? Beleza? Então tá bom, ficou aí essa parte, espero ter respondido para você melhor do que você estava esperando. Agora, para acabar, nós vamos falar sobre vantagens de se tratar tanto a olheira, nesse caso aí nós vamos falar sobre a bolsa subocular. Então, quais são as vantagens? Vantagens de se tratar bolsa subocular através da medicina tradicional chinesa. Então, quais são as vantagens de se tratar bolsa subocular através da medicina tradicional chinesa? Eu costumo dizer o seguinte, primeiramente, que o tratamento para a medicina convencional da medicina tradicional chinesa está relativo a não desestruturar, não fazer disfunção local. Porque uma vez que você vai tratar fazendo uma cirurgia, por exemplo, você vai ter que fazer um corte. Essa sutura ela pode causar algumas disfunções. Eu já vi pacientes que ficam com essa região dos olhos totalmente aberta, alguns dormem, chegam a dormir com o olho aberto para tirar simplesmente essa bolsa que tinha na região. Me poupe, né? Na realidade você está mexendo com uma coisa e provocando outro problema. Onde se viu, você vai tirar uma bolsa subocular e vai dormir acordado. Não dá para, no pleno século XXI não dá para pensar nisso. Então a vantagem é você ter um tratamento menos invasivo. Então é a primeira coisa. Quando você tem um tratamento menos invasivo, já é a primeira vantagem. Segundo, todo tratamento cirúrgico ele tem risco de infecção. No tratamento com acupuntura você não vai ter risco de infecção, a não ser que você reutilize as agulhas. Ou minimamente do mínima, você não fez uma boa antisepsia local, tá? Mas assim, infecção é quase que zero. Com relação às vantagens, a parte inflamatória, de ter alguma coisa inflamada, por exemplo, igual um pós-cirúrgico. É muito difícil você ter inflamação na área, a não ser que o paciente tenha uma reação ao metal, por exemplo, que é muito comum, né? Às vezes ao aço cirúrgico você vai ter uma reação a esse metal. Então aí fica um pouco difícil, porque aí você pode ter um processo que nós chamamos de processo alérgico, né? A agulha. E aí pode acontecer. Mas aí nós vamos falar com uma outra
contrapartida, você não vai ficar com nenhum tipo de cicatriz local, que muitas vezes você observa o paciente que fez uma cirurgia na região subocular, ele fica com aquela cicatriz, com aquela marca de fora a fora no olho. Poxa, não é fácil você andar com o seu rostinho, você quer deixar ele mais bonito, e depois de você fazer a cirurgia, você fica com 2 riscos ali, como se fosse arranhado, cortado, rasgado. E cá entre nós, né? Não dá. A outra é menor efeito colateral da resposta depois do tratamento. Então é melhor o pós-tratamento, né? Porque na hora que você vai fazer o tratamento, você faz um tratamento cirúrgico, você não pode tomar sol, você não pode se expor, você tem que passar protetor solar, você tem que fazer fisioterapia no local, fazer um monte de coisa para recuperar aquilo ali. E quando você faz com a agulhinha, você tirou, você já vai para casa. Então nós temos também o pós, além do pós, um tempo de um para o outro relativamente o quê? Diferente. Então relativamente diferente, o tempo é muito mais rápido. A vantagem aqui, é a rapidez que você tem diante do tratamento, diante daquilo que você vai fazer, vai aplicar. E aí eu falo para você, diante da resposta, qual que é melhor? Você fazer um tratamento para o corpo todo, para melhorar o seu problema, que na realidade está dando um sinal aqui na sua face, que num diagnóstico energético, está mostrando para você que a parte dos seus órgãos estão começando a apresentar desequilíbrios diferenciados, que pode possivelmente lá para frente causar um problema para você de rim e bexiga, ou simplesmente chegar aqui e arrancar aquilo que você tem, tá? Agora, isso nós estamos falando em tratamento cirúrgico. Nós não falando cirúrgico, nem pensar com aplicação de ácidos hialurônicos na região, né? Aplicação de outros ácidos aqui para melhorar a bolsa. Vou passar alguns cremes específicos para melhorar a circulação. Aí tudo bem, até pode. A vantagem é que quando você aplica, por exemplo, um ácido, você pode correr o risco de trazer outros efeitos colaterais. Então, menos efeitos colaterais, porque os efeitos colaterais da aplicação de ácido, aplicação, por exemplo, de carbox, é isso mesmo. Tem muita gente, melhorei demais a minha com carbox. Você está colocando monóxido de carbono na região, entendeu? Você está colocando coisa que não é do seu corpo. Como isso? Vai dar uma reação, pode dar uma reação, é possível que dê uma reação, tá? Mas a carbox melhora a angiogênese, melhora a circulação, melhora tudo que vai acontecer aí na região. Mas não é só isso, é o efeito que isso pode causar diante da aplicação, tá? Que não é lá essas coisas também não. Então eu sou defensor de uma medicina natural, da medicina tradicional chinesa, que faz a aplicação de desbloqueios de energia, que melhora a circulação, a parte celular, que melhora o seu corpo como um todo, que faz com que você sinta-se melhor. Então eu sou a favor desse tipo de medicina, que devolve ao corpo o seu equilíbrio, a sua saúde e o principal, com menores efeitos colaterais e todas essas vantagens aí para você. Eu agradeço muito a você que compartilhou, que ficou conosco até agora, acompanhou essa nossa aula. Espero que qualquer dúvida que você tenha, você mande suas perguntas, que a gente possa responder para você da melhor forma possível e para a gente continuar fazendo esse conteúdo maravilhoso, tá? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até mais. Tchau! Fui!